Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal. Tô vendo todo mundo comentando aí. Muito obrigada pela participação de todo mundo. A gente está muito feliz em trazer essa palestrante com a gente hoje para dar essa aula aberta super incrível sobre medicina antroposófica. A nossa palestrante vai ser a doutora Luísa Oliveira. Ela é médica, otorrinolaringologista formada na UERJ, e ela tem formação em medicina antroposófica também. Ela faz parte da diretoria da Associação de Medicina Antroposófica Brasileira do Rio de Janeiro, que inclusive compartilhou bastante nossos posts. A gente queria agradecer, inclusive, a associação, que republicou bastante. E é isso, eu estou super animada para apresentar para vocês. Ela é incrível, espero que vocês gostem tanto quanto eu estou gostando de apresentar para vocês. E é isso, vou colocar ela aqui para falar com a gente. Oi, Elô, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Um prazer assim muito grande estar aqui com vocês, né? E eu fico assim de coração super feliz com o movimento da Liga, né, de Medicina Integrativa. Queria agradecer muito o convite, que é sempre assim uma alegria muito grande a gente poder falar sobre coisas assim que a gente gosta muito de fazer e faz com o coração, né? Então, uma grande oportunidade e obrigada a vocês que estão aí, né, para assistir a gente falar um pouquinho, né? Obrigada. Então tá, boa aula para vocês, boa aula, Elô. Vou botar essa apresentação aqui, pode ser? Pode, por mim tudo bem. Então, gente, bom, meu nome é Heloísa Oliveira, né, que nem ela falou, né, eu sou médica, né, com formação em medicina antroposófica, e é muito interessante a gente começar a pensar, porque quando a gente entra na faculdade, né, a gente tem aquela ideia, eu vou entrar para curar, para fazer bem para as pessoas, eu quero lidar com pessoas, e aí a gente entra, ao menos na minha época era assim, e dá de cara com anatomia, fisiologia, matemática, estatística, um monte de matérias em que a gente não lida com o paciente, digamos assim. Isso chega uma hora que a gente começa até, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí depois a gente começa a entrar na faculdade, começa a ver os casos clínicos, e são as doenças, são os protocolos. Para a doença X, a gente usa o protocolo X, para a doença Y, o protocolo Y. Mas quem é o ser humano que está sendo tratado? Né? E aí entra a antroposofia. Tá? O que é antroposofia? Né? A antroposofia é uma filosofia, na realidade o Steiner, que é o fundador da antroposofia, traz como sendo uma ciência espiritual. Né? Final do século XVIII, início do século... Aliás, final do século XIX, início do século XX, uma série de movimentos começam a surgir. Né? A gente tem Freud, Jung, você tem Jung, você tem o Steiner, você tem a Blavatsky na teosofia. Muitos movimentos começam a surgir, dentre eles a antroposofia, né? Que se propõe a ser uma filosofia de vida, né? Que vai reunir, então, o científico, o espiritual, o artístico, né? O ser humano integral enquanto corpo, alma e espírito, né? Respondendo a essas questões mais profundas e fazendo uma ligação entre o que tem no universo, o que tem na natureza e o que tem no ser humano, né? Como se fosse, assim, um sistema integrado dessas relações do ser humano com esse meio ambiente e com tudo que o rodeia, né? E quem traz a antroposofia na realidade, o Steiner ele fez uma série de palestras, a obra dele é imensa, tá? Mas ele tinha uma coisa muito interessante, é que isso vinha a partir do ser humano. Como assim? Porque a gente vê muitas vezes uma filosofia que é dissociada de uma prática, de uma ação no mundo de uma forma mais efetiva, né? Mas o Steiner traz isso de uma forma integrada. E aí as perguntas levavam às ações. Então, por exemplo, chega uma pessoa, pergunta como pode ser utilizado no ensino para as crianças, etc. Aí daí surge a pedagogia Waldorf. O outro quer saber como é que ele alimenta o ser humano e, ao mesmo tempo, nutre a terra. Surge a agricultura biodinâmica, né, que também é de dentro da antroposofia. E aí chega a Ita Wegman, né, que é essa pessoa que está na tela, essa moça, e essa médica, né, essa jovem médica. E aí chega para o Steiner e pergunta como é que ele poderia estar tudo muito lindo, muito perfeito, mas como é que ela colocaria isso na prática, com os pacientes dela, atuando no mundo. E aí o Steiner, junto com ela e mais outros jovens médicos, começa então a trazer o quê?
a medicina antroposófica, que vem a ser esses princípios básicos da antroposofia aplicados na medicina. Então, daí a gente tem uma coisa que é muito interessante, que a medicina antroposófica, ela não exclui a medicina tradicional. De forma nenhuma, ela amplia esse olhar. Então, a gente, para trabalhar com medicina antroposófica, temos que ser médicos formados, pode ter sua especialidade, não tem problema nenhum em nada, porque, na realidade, a medicina antroposófica ela não é uma especialidade, ela é uma ampliação da medicina tradicional. Então, a gente tem a medicina tradicional e a gente amplia esse olhar, considerando o homem como um ser integrado entre não só a parte física, né, como a gente está acostumado na medicina tradicional, mas também quem é esse indivíduo? Qual é o momento de vida que ele está atravessando? O que nessa história biográfica dele faz com que ele adoeça de repente, né, que ele tenha essa questão? E também vamos considerar essa individualidade no seu todo, incluindo não só o corpo, mas também seu psiquismo, seu lado espiritual, né? O corpo, a alma e o espírito, como a gente fala. Tudo isso tem influência para gerar o quê? Cada um de nós. Porque cada um de nós, gente, é único, né? Eu posso ter uma irmã, e eu tenho, né, filhas do mesmo pai, da mesma mãe, praticamente a mesma criação, mas a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir no mundo, a nossa forma de perceber as coisas é completamente diferente. Não tem dois seres humanos iguais nesse mundo. Então, essa individualidade é muito respeitada pela própria antroposofia, né? E isso é uma coisa, assim, muito legal, porque cada um de nós tem uma conexão única com o mundo, com a natureza, com a sociedade, com tudo que nos cerca, né? Então, essa individualidade é respeitada dentro da medicina antroposófica, né? Essa fotinha do meio goetheano é a sede da antroposofia que fica em Dorna, na Suíça, tá? Só para vocês verem, né? E, então, essa medicina antroposófica ela pode ser uma grande aliada dessa medicina tradicional. Deixa eu tentar isso. O Hipócrates, ele traz uma coisa extremamente interessante, essa frase, que ela tem tudo a ver com o que a gente chama de medicina antroposófica. É mais importante conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. Quem é esse ser humano que, naquele momento de vida, apresenta esse processo de adoecimento? Será que uma doença é igual para todo mundo que a tem? Será que são sempre? Ok, a gente tem a causa física, mas o que leva a adoecer? Né? Uma outra máxima que é muito interessante é que a doença ela é um processo de cura. Ela vem para resolver alguma coisa que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Né? E uma prova disso, uma coisa que fala muito em relação a isso, gente, é quando você tem uma pessoa que às vezes tem um câncer ou tem uma doença séria, e aí ela vira para você e fala, eu sou uma outra pessoa depois da doença. A doença me mostrou muita coisa, a doença me trouxe uma perspectiva de vida, uma nova visão de coisas que eu antes de eu adoecer eu não percebia. Então a gente vê o quanto isso muitas vezes é importante, né, para essa superação, para essa nova visão, para essa, digamos assim, realização maior desta pessoa enquanto ser humano, né? E isso a antroposofia ela está sempre muito atenta, né, a isso. E aí tem alguns parâmetros, digamos assim, que são dentro da antroposofia, que são, digamos assim, as bases da medicina antroposófica. Por exemplo, na medicina antroposófica, a gente não considera só esse corpo físico, né? essa corporalidade que a gente tem. A gente considera também outros corpos, que a gente vai chamar, então, de corpos sutis. Tá? E vamos fazer uma relação, então, com os reinos da natureza. Por exemplo, reino mineral, né? Esse cristalzinho aí embaixo que vocês estão vendo. Como é que é o reino mineral? Ele é duro, né? Ele tem um peso, ele tem uma gravidade, ele não tem uma consciência e, com o tempo, ele tende a se desagregar, não é isso? Se a gente levar para o ser humano, qual seria o nosso reino mineral? O nosso corpo físico. Sem vida, um cadáver. Ele seria o reino mineral em nós. Né? Quando a gente olha o outro reino, né, esse reino vegetal, como é que é a história? A gente tem uma sementinha
que está aqui fora não dá em nada. Aí você bota ela no meio de um reino mineral, coloca um pouco de água, né? E aí essa semente germina. Essa semente germina e ela não vai para baixo da terra assim, né? Ela cresce em direção à luz. Ela busca a luz. Ela cresce no movimento antigravitacional. Olha que interessante. E ela não só cresce, como ela reproduz, mas fundamentalmente ela tem uma grande vitalidade. Se você corta uma folhinha, nasce outra folhinha, ela se regenera, então ela tem essa capacidade de crescimento e regeneração. E o reino vegetal, gente, ele é cheio de uma coisa chamada processos. A gente tem o processo da fotossíntese, né? Você tem o processo de crescimento, você tem processos, né? A respiração. Como é que seria isso no ser humano? Alguém já pensou num paciente em coma? Você tem o corpo físico, ele respira, o coração bate, mas ele não tem uma consciência ativa, é como se ele estivesse dormindo, né? Mas muitas vezes você encontra um paciente em coma já há bastante tempo acamado, e aí às vezes a pessoa comenta assim, gente, ele parece que está dormindo, ele está até com uma cara boa. Como é que pode isso? É quando a gente tem exatamente essa consciência de sono, o corpo físico com vida, né? Com essa vida, mas é uma vida vegetante. Então, o paciente está em estado o quê? Vegetativo, não é isso? Mas qual é a diferença de uma planta para um animal, né? O animal tem um corpo físico, tem esse corpo de vitalidade, esse corpo etérico, mas já não regenera mais como a planta, né? Quanto mais inferior no reino animal, mais a capacidade de regeneração, né? Mas ele já não regenera tanto, digamos assim, mas ele tem uma coisa que é movimento, né? Vamos olhar, por exemplo, um cachorrinho, ele pula para um lado, ele pula para o outro, ele saltita, ele abana o rabinho, ele fica alegre, ele fica zangado, ele rosna, ele fica triste, ele fica até envergonhado, bota o rabinho entre as pernas, às vezes, quando está com medo, quando fez alguma coisa errada, ele sabe, faz aquela carinha, né? Então, assim, mas ele fica super feliz quando você chega em casa, te espera. Então, ele tem uma consciência acordada, ele tem uma consciência de vigília, né? Ele sabe mais ou menos, ele vive muito naquele mundo de instinto, mas ele fica alegre, ele fica triste, ele vive muito nessa simpatia, antipatia, né? Mas essa é a consciência dele. E tem muita gente, né? A gente vê em muitos momentos, né, o ser humano vivendo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que, eu gosto de fulano, não gosto de Beltrano, e assim, e a gente vai vivendo muitas vezes nessa superficialidade, conscientes, acordados, mas sem elaborar muito. Isso é o corpo astral, digamos assim. O que vai, digamos assim, diferenciar, né, esse cachorrinho, né, esse animal, de um ser humano? A gente tem um corpo físico, que nem a gente já viu, tem esse corpo que é essa vida, esse corpo etérico, a gente tem emoção, né? A gente tem simpatia, antipatia, a gente tem movimento, a gente anda para um lado e para o outro, e como anda, né? Como trabalha, né? Mas tem uma coisa chamada o eu, que é esse quarto corpo. E esse quarto corpo, ele é o corpo que dá a individualidade de cada um. Então, tudo isso se compõe exatamente para esse eu, para que essa minha individualidade possa se manifestar aqui na Terra. E esse eu, ele consegue, então, ter uma consciência, mas ele tem uma autoconsciência. Ele tem a capacidade de pensar sobre si mesmo. Poxa, foi mal aquilo que eu fiz. Que bom que eu fiz aquilo. Olha, eu fiz isso aqui hoje, mas amanhã eu já não vou fazer dessa forma. Eu tenho a capacidade com eu de fazer escolhas conscientes, né? Não é escolha só no impulso, mas uma escolha consciente. Eu vou fazer isso assim, vou tomar essa conduta, porque essa conduta é melhor para o paciente. Então, essas escolhas conscientes, essa autorreflexão, essa vontade que eu tenho de um autodesenvolvimento, eu dizer muitas vezes, não, eu não vou comer isso porque isso me faz mal, né? Isso tudo é esse eu que está presente coordenando tudo isso, né? Tudo isso está a serviço, digamos assim, dessa individualidade para que ela possa se manifestar nesse mundo. Por
Por isso é tão importante tudo isso ser considerado no nosso paciente, digamos assim, né? Tem um outro parâmetro dentro da medicina antroposófica que nos ajuda muito também a entender esse paciente, e que é o seguinte, o Steiner traz que tudo o que acontece na matéria, na realidade, ele fala assim, matéria é espírito condensado, ou seja, é como se esse reino material, né, esse reino físico, ele fosse a pontinha de um iceberg, né? Então, quando ele fala isso, isso se manifesta muitas vezes, vou trazer o exemplo do nosso esqueleto, tá bom? Que está aí para todo mundo ver. Então, eu queria que vocês acompanhassem meu raciocínio, tá? Porque isso aqui era para aparecer por partes, mas está vindo chapado na tela, então a gente vai ter que tentar elaborar isso internamente. Então, por exemplo, quando eu pego um crânio, né, que eu acho que é uma coisa bem palpável para todo mundo, eu tenho um arcabouço ósseo, né, o osso, a calota craniana, que é duro, né, então eu tenho um osso por fora, eu tenho uma simetria, né, 2 olhos, meia boca, meia narina para cada lado, 2 orelhas, meio cérebro para cada lado, né? Se eu tirar o pescoço, são órgãos que não têm movimento, né? O cérebro fica todo acolchoadinho lá, tudo aqui, nada tem muito movimento, os olhos, porque assim, né? É uma coisa mais fixa, né? É um polo de muita consciência, todos os nossos sentidos estão aí atentos, né? Visão, audição, olfato, paladar, tudo ali, né? Atento e percebendo tudo que está acontecendo o tempo todo. Esse polo a gente pode chamar de polo neurosensorial. É o que vai trazer, digamos assim, o nosso pensar, tá? Quando a gente vai olhar sobre um outro aspecto que eu vou falar daqui a pouco. Depois, se a gente pega da cintura para baixo, né, isso do diafragma para baixo, a gente vai ter o nosso sistema metabólico motor. E como é que é ele? Ele é duro ou ele é mole? Por mais tanquinho que seja o abdômen de vocês, não é duro igual a calota craniana, né? Então, é mole, digamos assim, né? É um polo que você tem uma assimetria, você tem fígado de um lado, você tem baço do outro, você tem estômago. Então, assim, não há aquela simetria que nem 2 olhos, meia boca, não é isso, né? Então, é assimétrico. É um polo que você tem muito movimento, né? Tudo lá se contrai, expande, tem a peristalse, tem todos aqueles movimentos lá dentro, mas são completamente inconscientes. A gente não sabe o que está acontecendo no abdômen nesse momento, a gente só tem consciência quando tem dor. Por quê? Porque a dor chama para alguma coisa errada, ela traz a consciência para alguma coisa que não está funcionando bem, né? Então, a gente tem a cólica, pode ter a dor de barriga, mas isso não é o normal, né? Graças a Deus, né? Então, assim, é um polo totalmente inconsciente. E o ideal é bolsinha de água quente na barriga, né? E bolsinha de gelo na cabeça. Então, só para a gente tentar ver que eles são uma polaridade, não é isso? Agora, como é que funciona, digamos assim, essa esfera do meio, né? O tórax. O tórax não é duro igual a calota craniana, nem é molinho igual a barriga, mas ele é flexível. A gente consegue fazer assim no tórax e ele, né, tem um certo movimento. E as costelinhas são uma sim, uma não, uma sim, uma não. A gente tem simetria ou assimetria? O pulmão tem dois lados, né? Pulmão direito e pulmão esquerdo. Sim, mas um tem 3 lobos, o outro tem 2. O coração é um só, mas não está no meio. Está desviado para a esquerda, o lado esquerdo é maior do que o lado direito e os átrios são menores do que os ventrículos, né? Então, a gente pode dizer que é um meio termo entre simetria e assimetria, né? E quando a gente fala assim de movimento, a gente tem um movimento muito especial, que é chamado de ritmo, né? E aí a gente tem um ritmo cardíaco e tem um ritmo respiratório. O pulmão, ele é mais ligado a essas forças do pensar, né? Essas forças do sistema neurosensorial. E aí, que é um polo de consciência, eu consigo prender a respiração. Faço uma apneia. Mas o coração, que é ligado principalmente às forças do metabolismo, a gente não tem nenhuma gerência sobre isso. E aí eu posso dizer que eu tenho um estado de semiconsciência. Deu para entender, então, digamos assim, na alma, nessa parte que nos anima e nos mantém aqui, a gente tem, então, o pensar, o sentir e o querer, né? Que é esse polo da vontade inconsciente, esse polo do nosso pensamento
e esse polo do sentir, né, do que a gente sente na realidade. E o ideal é que o que a gente pensa faça sentido no nosso coração e a gente execute no mundo. Então, o ideal é que a gente tenha uma coerência, digamos assim, entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Eu quero fazer um projeto, eu elaboro esse projeto, eu sinto que isso vai ser bom, eu tenho, assim, ele é condizente com os meus valores, com a minha moral, com o que eu acho que é o bom, né, com os meus conceitos, e aí eu executo aquilo no mundo para o bem. Tá? Então, o pensar, o sentir e o querer, eles têm que atuar, né, eles deveriam atuar, digamos assim, em harmonia. Porque quando eles não atuam em harmonia, muitas vezes a gente tem o quê? Um processo de adoecimento. Então, aqui vocês têm 3 situações, né? Na primeira, digamos assim, você tem um excesso dessa força neurosensorial, né? Um excesso desse pensar, né? Então, pessoas, isso é muito comum hoje em dia, né? A síndrome dos executivos e das pessoas, a gente trabalha pra caramba, pensa o tempo todo, um trabalho mental, assim, absurdo, né? Que a gente tem. E aí, o que acontece? A cabeça pensa muito, a gente não se alimenta direito, a digestão fica prejudicada, né? Os intestinos muitas vezes não funcionam, são as constipações crônicas. Dependendo da fertilidade, pode ficar prejudicada, eu não consigo engravidar. E aí vai, né? Por esse excesso dessa força exatamente no polo do pensamento. Mas o inverso também pode acontecer, né? Eu posso direcionar, digamos assim, essas forças todas para o meu metabolismo, né? E aí eu posso ter patologias que são, assim, disfunções metabólicas sérias, etc. e tal. Em compensação, o meu pensar ficava, digamos assim, mais lento, mais embotado. Eu não consegui ter a mesma velocidade de pensar e nem ter a quantidade de coisas a elaborar do que aquele primeiro caso que eu falei, né? Então, mais uma vez, dentro da medicina antroposófica, a gente vai tentar fazer o quê? Trazer esse equilíbrio. Se está demais em cima, como é que a gente ativa essa força metabólica? Se está com excesso no metabolismo, como é que eu ativo essas forças do pensar? Para a gente sempre visar o quê? Essa figura do meio, que é exatamente essa integração entre o pensar, o sentir e o querer. A gente ter essas 3 coisas de uma forma harmônica, tá? Então, isso aí é um dos princípios, digamos assim, que vão reger também no sentido de equilíbrio, de manter a saúde. Então, dentro disso, a gente já vê que a medicina antroposófica ela é maravilhosa a nível de prevenção, porque uma vez que você vê a história de vida, você vê o momento daquele paciente, você já tem como interferir. Às vezes ele tem um sintoma mais psíquico, ele tem alguma coisa que ainda está nessa outra esfera que não está basicamente na física, mas você já pode ajudá-lo aqui a manter sua qualidade de vida, sua saúde, né? A ser mais saudável. O que eu faço para ser mais saudável? Quais são meus hábitos, né? Como é que é meu sono? Eu durmo bem, eu durmo mal, acordo no meio da noite? Como é que é a minha alimentação? Eu me alimento só de trash food ou me alimento de coisas mais naturais? Eu tento comer verduras, eu tento comer legumes. Eu não tenho tempo. Gente, hoje em dia tem restaurante que tem tudo o tempo todo. E o quanto eu valorizo os momentos que são importantes para a minha saúde também. Ou eu me deixo levar num turbilhão de coisas e, de repente, me prejudico, né? Então, assim, dá tempo da gente fazer as coisas que a gente precisa. A gente precisa se cuidar também, porque se a gente não se cuidar, quem é que vai cuidar da gente? Né? Não tem jeito, né? E muitas vezes a doença me mostra o que eu não consigo ver, né? Então, assim, os hábitos, o sono, como é que está meu humor, como é que está meu ânimo para fazer as coisas? Eu fico postergando as coisas ou eu coloco logo em prática? Eu resolvo o que precisa ser resolvido ou fico pensando, não, amanhã eu vou caminhar, hoje não, e a coisa vai enrolando. Como é que eu me coloco no mundo? Quais são as minhas atitudes e o quanto eu estou realmente envolvida de coração nas coisas que eu faço? Então, assim, será que eu consigo enxergar esse paciente que, nesse momento de vida, é portador de uma cirrose, é portador de uma sinusite, é portador de uma dor de ouvido? Quem é esse ser humano? Ou eu só vejo a doença? Ele é o cirrose do leito 5,
é hipertensão do leito 3. Como é que é isso? Será que eu consigo, quando chega o paciente, olhar nos olhos, né, e tentar ver quem é aquela pessoa naquele momento? Ou eu vou direto nos exames para ver o que ele tem? Então, assim, isso é uma coisa que é importante dentro da antroposofia, né? Então, não só a gente tratar a doença, mas fundamentalmente quem é este doente, né? Quem é esta pessoa que nesse momento da vida está apresentando esse problema de saúde, né? A medicina tradicional, muitas vezes, ela mostra aquele caminho da patogênese, ela explica as doenças, mas ela tem remédios, né? E hoje a medicina, ela é muitas vezes, muito imediatista, né? Eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar um analgésico, eu quero um remédio anti-refluxo, eu quero um remédio anti-alérgico, eu quero um anti... Então, a gente quer um anti para ficar bom logo. Mas nisso, muitas vezes também, é claro, entenda, não sou contra dar remédio quando precisa não, tá? Mas o quanto também isso é um sinal de alguma coisa que eu preciso ver a um nível mais profundo, talvez, e que eu não consigo enxergar, né? Ou que eu só fico tomando antes, e não consigo tratar o problema de base que, de repente, está me levando a tudo isso, né? Então, isso é uma coisa bem interessante quando a gente fica fazendo isso, né? E aí, né, outro parâmetro muito importante, né, que eu já falei da história de vida do paciente, tudo isso, dentro da medicina antroposófica, né, e até como um curso paralelo, né, existe a biografia humana, né? Eu também sou aconselhadora biográfica, né? Então, como é que a antroposofia vê isso? O que é importante? Porque a gente tem que entrar em coisas, digamos assim, da biografia quando a gente faz uma consulta antroposófica. Por exemplo, o Steiner traz a vida em períodos de 7 anos, e cada setênio desses, ele tem um comportamento que é arquétipo, tá? Que todo mundo tem, vocês vão entender quando eu explicar um pouquinho melhor, e tem coisas que são da individualidade. Por exemplo, primeiro setênio, dos 0 aos 7 anos, né? Arquetipicamente, a criança nasce, né? Ela tem o local onde ela nasceu, tem os pais, né? De alguma forma. Um aninho, ela começa a ter o grande primeiro desafio, que é ficar de pé, né? Em torno de um ano, e começar a dar os primeiros passos, né? Essa verticalidade é uma característica do ser humano. E aí, o que vinha sendo um balbucio, ela começa já a falar alguma coisa, até que ela começa a juntar as palavrinhas, né? O falar também é outra característica do ser humano. E aí, depois, quando em torno dos 3 aninhos, ela começa a falar eu. E aí, nesse momento que ela fala eu, esse lampejo dessa individualidade, o que acontece? Ela automaticamente começa a birra, automaticamente ela começa o não, a idade da teimosia, porque ela está tentando mostrar que ela é uma individualidade, muito rudimentar ainda, mas eu não sou a minha mamãe, eu sou eu, você quer? Não. Né? E aí o bonitinho, né, gente, é que assim, não é mais a neném quer, é a Elô quer, eu quero. Então, ela não fala mais o nome da pessoa, o nome dela, mas ela fala eu. Né? É como se esse eu assumisse. Então, esse períodozinho aí é uma coisa que traz as características de ser humano. Olha que bonito, já no primeiro setênio. Aí ela vai chegando sério. Isso aí acontece com todo mundo, né? Independente de nacionalidade. E aí, quando ela vai chegando em torno dos 7 anos, né, um pouco antes, atualmente, tal, ela começa a perder os dentinhos, ela vai ficando pronta para liberar mais essas forças para o pensamento, né? E aí a criança aprende muito rápido, ela começa a ficar mais saudável, e aí nesse segundo setênio ela já começa a passar por toda uma transformação de puberdade até chegar, digamos assim, numa adolescência, numa pré-adolescência, maturação sexual, ela começa a ter os sintomas da puberdade, né? Os hormônios começam a querer atuar mais, aí ela começa a chegar nesse terceiro setênio, digamos assim, né? Em que ela começa a sentir mais essa sexualidade realmente, a relação com os amigos, né? Ela fica mais envolvida com a turma, com o grupo, né? De se sentir pertencente, a família fica mais em segundo plano, muitas vezes eles não entendem de nada, né? E busca essa independência. E aí, com 17, 18, começa uma crise, o que eu vou fazer? Qual vai ser minha profissão? Né?
Com 21, o que eu realmente quero? Com 21, a gente é o quê? De maior, né? Chega o quê? A nossa maioridade. E esse eu assumo, essa individualidade está mais presente. E aí começa o sistema de peneirar, né? Não, essa turma, de repente, não são todos que eu me dou bem, eu gosto mais de A, B ou C. Muitas vezes já começo relacionamentos um pouco mais sérios, às vezes não, né? Mas é um momento em que a gente busca o nosso lugar no mundo, né? Dos 21 aos 28 anos. A gente começa a fazer estágio, a experimentar muitas coisas, a gente se forma, a gente começa a procurar emprego, a gente quer fazer coisas diferentes, né? Depois, 28 anos, normalmente acontece uma coisa que a gente começa a se posicionar mais na vida, a gente começa a conquistar nosso lugar, e depois dos 35 aos 42, a gente já começa a ter um resultado com isso, a gente já começa, digamos assim, a se realizar sobre alguns aspectos, a gente já se estabeleceu nosso lugar no mundo. 42 anos, aí começa a rolar uma crise. Gente, já estou com 40 anos. O que eu vou fazer da minha vida e agora? Estou ficando velha. Como é que vai ser? E aí entra uma nova dimensão. Uma dimensão, se a primeira foi aprender, os outros 3 foi lutar, né, na vida, agora a gente tem a possibilidade de se tornar sábio, né? A gente começa a entrar, digamos assim, no outono da vida, né? E a partir daí, como é que eu me desenvolvo internamente? O processo de autodesenvolvimento, ele ganha, digamos assim, pode ganhar, né? Um vulto maior. Como eu posso também, por outro lado, me dedicar completamente à materialidade, ficar o que eu tenho, e não pensar nem nesse outro lado. São escolhas. Mas nunca é tarde para você mudar, né? Em vez de ter só o ter, ir para o ser, ou ficar no manter. Eu quero manter o meu corpinho de 30, eu quero manter minha forma física, eu quero trabalhar 20 horas por dia, e muitas vezes isso também vai gerar um adoecimento. Então, assim, a gente ter consciência dessas fases, né, da vida, né, e consciência em que fase da vida esse paciente está, muitas vezes ajuda muito a gente a relacionar esse processo de adoecimento, esse processo salutogênico. Como é que a gente, digamos assim, ancora isso, né? Como é que a gente percebe isso através da biografia do próprio paciente? Ele dizendo a idade, a gente já tem uma noção do que pode estar acontecendo. Isso é muito legal, a gente ter essa percepção. Por exemplo, em torno dos 40, 42 anos foi quando eu descobri a antroposofia, né? Eu era otorrino, quer dizer, cirurgiã, médica do trabalho, perita, né? Então uma carreira super acadêmica, né? De câmara técnica, etc. E aí, de repente, a minha filha nasceu com todos os ites que vocês possam imaginar, rinite, sinusite, otite. Todos os meus colegas otorrinos viram a minha filha, etc. e tal, e ela não melhorava. Aí eu fui fazer um biográfico em São Paulo, que a minha irmã já conhecia a antroposofia, me deu de presente na época, eu fui fazer em São Paulo com a doutora Gudrun Buchar, que é precursora da medicina antroposófica e do aconselhamento biográfico no Brasil. E aí conheci uma médica, os dois tiveram crise, eu botei no carro, levei para São Paulo, e a melhora foi surpreendente. E aí eu pensei assim, o que eu posso oferecer para o meu paciente? Eu preciso aprender isso, porque, né, foi uma coisa que eu ganhei e que eu quero poder retribuir também. Aí, em 2000, eu fiz o curso de medicina antroposófica, que na época eram 4 anos de formação. Então, isso é uma coisa interessante a gente ver, né? Os momentos de vida, né, em que cada um está, digamos assim, atravessando dentro desse processo, né? Como é que são esses medicamentos que a gente usa, né? Os medicamentos dentro da medicina antroposófica, eles são dinamizados como o medicamento homeopático, né? Você tem uma farmacopeia, você tem uma forma de dinamização diferente, né? Que ela é dentro da farmacopeia antroposófica, que é reconhecida, inclusive, tá? Então, você usa basicamente a base de metais, minerais, vegetais. Você formula essas medicações, tem alguns que já vêm prontos, mas a grande maioria a gente formula, né? E são 2 laboratórios que a gente tem aqui no Brasil, um é a Veleda, né, que é europeia, e a outra é a Cirimin, que é um laboratório genuinamente brasileiro, formado por 2 pesquisadores da USP, 2 farmacêuticos da USP, que são
Flávio e Marilda Melanese, né, que desenvolveram a farmácia Sirimin, e ela é genuinamente nacional, os remédios também são excelentes. Então, esses são os medicamentos. Mas, muitas vezes, né, a gente, quando precisa, vai lançar mão de medicação alopática, se for necessário, né, ou homeopática, o que for necessário, né, a gente pode lançar mão, se souber, de acordo com a sua especialidade, de acordo com a sua linha, digamos que você se formou. Outras vezes, a gente vai usar as terapias antroposóficas para ajudar, né, porque assim como você teve a antroposofia aplicada na medicina, você também tem na arte, que é a terapia artística, você tem na enfermagem, você tem as terapias externas, você tem a odontologia antroposófica, você tem uma série de outras, digamos assim, ramos dentro da área de saúde em que a antroposofia foi aplicada, e isso ajuda muito também a desenvolver esse paciente sobre vários aspectos, e assim como a biografia, né? Fazer um trabalho biográfico para ajudar esse paciente a se conscientizar e a se localizar nesse momento de vida para viver o que ele realmente quer, né? Então, isso também é super importante. Como é que é uma consulta antroposófica, né? Então, é interessante uma coisa que eu fico pensando, né? Fala-se muito, temos que humanizar a medicina. E é engraçado que a gente entra na medicina porque é humano, né? Onde é que a gente se perde, né? Porque o paciente, quando procura a gente, ele quer ser curado, né? E a gente tem a vontade de curar, né? E isso é um encontro, que é um encontro que a gente tem que nutrir. É um encontro que deveria ter uma empatia, né? Um olhar, a gente entender aquele ser humano naquele momento. Então, na consulta antroposófica, a primeira coisa é a gente entender o nosso paciente, conhecer. Ele mal entrou, você já está olhando, já está observando como ele fala, como é que ele conversa com você, que história que ele te conta, conversa sobre a biografia, vê como é que isso começou, mas não só isso, como é que isso teve origem, talvez, ou outras coisas, né, que a gente, como médico antroposófico, já tem uma noção que isso possa ter encadeado dentro dessa biografia. Depois, como é que é o sono, como é que é a digestão, né, como é que é o ânimo desse paciente. Examina normalmente, como um médico tradicional, pede os exames que forem necessários, né, ultrassonografia, exame de sangue, o que for necessário, se ele não te trouxer, você pode pedir, porque vai ser importante, porque o diagnóstico que a gente faz de tratamento alopático, né, convencional, é necessário. A gente amplia esse olhar com a antroposofia. Lembram da ampliação? Né? Então, é necessário tudo isso. Então, essa é a consulta antroposófica, né? E aí ela demora, logicamente, leva 1 hora, às vezes 1h30, para a gente ter toda essa percepção do paciente, digamos assim, né? Então, aqui eu trouxe, né, algumas das áreas, tem mais em que essa antroposofia foi aplicada, né, é aplicada, né, e a psicologia, as aplicações externas, o aconselhamento. A euritmia é digamos assim, é uma arte do movimento, mas ela também pode ter a parte curativa dela. A quiroponética é um tratamento através da fala, né? Tem a cantoterapia, a musicoterapia, tudo isso em que foi aplicada a antroposofia. Então, a gente chama das terapias antroposóficas, digamos assim. O aconselhamento biográfico eu já falei para vocês, né? A medicina antroposófica está inserida no Sistema Único de Saúde desde 2006, ela foi uma das primeiras que entrou, né? E considera o ser humano, então, nessas dimensões de saúde, espiritual, relações sociais, né? Tem também a agricultura, tem também a agricultura, tem também a arquitetura, então, tudo isso está envolvido dentro da própria antroposofia, né? Está presente em 60 países, né, na Europa, começou em torno de 1920. Aqui no Brasil, ela veio, se não me engano, em 1969, com a fundação da Clínica Tobias pela própria doutora Gudrun, em São Paulo, e a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, ela é existente desde 1982, né? E ela vem como uma ampliação dessa medicina convencional, tá? É produzida, né, digamos assim, praticada por médicos, né? E aqui no Brasil, quem dá os cursos é a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica. Aí tem várias regionais, no Rio de Janeiro a gente tem uma regional também, São Paulo, Minas, Sergipe,
Ceará, Brasília, né, junto com Goiânia, que é a Centro-Oeste, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, a gente tem essas regionais, digamos assim, que várias delas, não todas, mas promovem cursos de medicina antroposófica, tá? Então, gente, eu acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês, tá? Eu acho que... Luísa, você está por aí, Luísa? Tô sim, Elô. Tô aqui. Oi. Eu acho que você pode tirar esse PowerPoint. Posso tirar para você. Tá? Então, gente, eu acho que é isso mais ou menos, porque foi me pedido que trouxesse uma abrangência geral e mostrasse o que era medicina antroposófica, né? E ao que ela se propõe, como ela funcionaria, quais eram os parâmetros básicos, etc. e tal. Eu tentei fazer isso. Então, É incrível, super obrigada. Eu tenho várias considerações para fazer, assim, porque o primeiro que eu achei super interessante o que você mostrou daquele diagrama, né, dos vários corpos com as 3 esferas, o crânio, o tórax, o abdômen, eu não sabia, achei muito interessante. é legal quando a gente entra na consciência, coisas que estão aí a gente percebe, né? Exatamente. E assim, até na medicina tradicional que a gente aprende na faculdade, a gente fala muito sobre homeostasia, que não é mesmo o mesmo fundamento, mas eles já falam sobre isso na medicina tradicional, mas não englobam tudo como se fosse tudo integrado, sabe? Que pode repercutir no nosso corpo físico. Então, eu achei assim, essencial você falar sobre isso, porque traz muito a atualidade do que a gente estuda, sabe? Na medicina mesmo. Então, eu achei incrível. E o que você falou também dos seus filhos, eu fiquei pensando assim, porque a maioria das pessoas procuram o autoconhecimento e, enfim, uma medicina mais integral depois que passam por alguma coisa na vida, né? E a gente tendo esse privilégio de aprender antes de ter que passar por algum acontecimento importante para buscar isso, é incrível, assim. Espero que todo mundo ame essa parte da medicina antroposófica, da medicina integrativa, porque realmente é assim, muito importante. Eu amei essa aula, muito obrigada, foi incrível. Ah, que bom, Luísa. Tem muita gente botando várias coisas aqui. Deixa eu pegar. Vamos lá. A Andrea perguntou aqui: as doenças são sinais de desequilíbrio? Sobre algum aspecto, sim, né? Porque se você tivesse totalmente integrada e equilibrada, não teria por que você ter a doença. Então, as doenças, elas são um alarme, elas mostram alguma coisa que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Agora, tem que tratar, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, como é que eu me harmonizo, né? Ou como é que eu me trato para que, de repente, essa doença não seja necessária, né? Ou o que eu aprendo com essa doença? E aí teve uma coisa muito interessante, que eu fiquei um período na Alemanha, e lá tem hospitais antroposóficos, sabe, assim, maravilhosos, com aquele... Eu fiquei em Stuttgart, eu fiquei na Inderlangenhaar, que é perto de Bad Liebesel, perto da Floresta Negra, uma outra clínica, Paracelso. E aí, o quarto, assim, com aquela janela, né, dando para a floresta, para aquele campo, e aí nós éramos um grupo de 40 médicos, né, do mundo todo, e aí veio uma pergunta: mas não tem televisão? Né, porque é um hospital, né, a pessoa vai ficar aqui internada, não tem uma televisão. Aí ele falou, o professor vira e falou assim: não, porque se tiver a televisão, ele não vai pensar por que ele adoeceu, ele não vai tomar contato com por que ele está apresentando essa doença. Então, não tem televisão, tem a vista para a natureza, para ele olhar, refletir, poder pensar sobre o processo dele. Né? Eu achei isso bastante interessante. Né? Nossa, muito incrível. E a gente sabe também, né, que a gente não é um corpo separado, os órgãos todos funcionam de maneira separada. A gente sabe que está tudo integrado. Com certeza. A fisiologia, a gente estuda isso. É só a gente pensar um pouco além do que eles ensinam pra gente, né? A gente pensar que realmente é tudo integrado. Muita gente falando que amou a aula, agradecendo. Que bom, que bom. Incrível. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Obrigada. A Bianca colocou aqui. Realmente uma confirmação do que vemos na faculdade, na disciplina de saúde da família, vendo o paciente como um todo e não só tendo em mente o modelo biomédico.
É porque Isso é muito legal, porque essa medicina de saúde, de família, medicina de comunidade, ela já está tendo um pouco dessa visão, né? E já começa a ver sobre outro aspecto isso, né? Então, assim, lá na BMA a gente tem alguns médicos de família. Isso é excelente, é muito interessante. E eu vejo, né, da minha época, isso praticamente não existia, né? Porque eu me formei em 80. E como é legal a gente ver essa evolução dentro da medicina. Eu fico muito feliz mesmo, viu? Muito mesmo. A gente tem uma disciplina de saúde da família que engloba, a gente tem um tema só para isso no período, é bem legal, de medicina integrativa. Inclusive, a professora orientadora da nossa liga é a professora Tereza, que é de saúde da família. Então, estamos em casa. Com certeza. Muita gente falando aqui. Aqui, a Shirley perguntou: como funciona uma consulta com a medicina antroposófica? É aquilo que eu falei, né? Então, assim, você vai chegar lá o seu paciente, você vai avaliar esse paciente, você vai conversar com ele, você vai sentir essa pessoa, você vai fazer perguntas sobre a história de vida dessa pessoa, né? Tentar localizar, né, esse processo de adoecimento, em que momento da vida, o que pode estar vindo provocando isso agora, né? Vai passar pelos exames, vai passar digamos assim, o que seria o tradicional, vai ter a parte de medicação, né? Então, vai ter tudo isso dentro da consulta. Então, a consulta, basicamente, é isso mesmo, né? Então, é uma consulta em que você vai avaliar aquele ser humano, mas vendo várias coisas referentes a essa história de vida, a esse momento, né? A esse momento biográfico, né? Então, quem é aquela pessoa que, nesse momento, está adoecida? Né? Não só a doença, estou com uma sinusite, beleza, vou te dar um remédio, dar um corticoide, um antibiótico, pronto, resolveu. Daqui a pouco ela está com sinusite novo. Né? Ela até complementou a pergunta, eu acho que ela escreveu em dois diferentes. Então, acho que ela perguntou como é que funciona uma consulta online de medicina antroposófica. Muda alguma coisa? Assim, muitas vezes dá para a gente fazer online, né? Se a pessoa já fez os exames, já tem o diagnóstico, né? E para a gente conversar, a gente vai percebendo, a gente pode solicitar os exames online, isso não é problema, né? E essa conversa a gente consegue ter online também, como eu estou tendo com vocês agora, né? Então, agora, aí é uma dor de ouvido, eu preciso fazer uma otoscopia. Ou a pessoa vai no otorrino e me traz a otoscopia que foi feita, ou eu não vou ter como dar o ouvido online, né? Mas sempre tem um jeito da gente conversar, tá? Sim. A Vivian perguntou: gostaria de saber se a medicina biológica seria o mesmo que antropológica ou não. Olha, eu vou ser sincera, eu não conheço a medicina biológica assim como você está falando, né? Eu imagino que essa antropológica seja antroposófica que eu vim trazer aqui, né? Sim. Mas, assim, eu não sei te dar essa resposta, porque eu não conheço quais são os parâmetros da medicina biológica, eu não conheço a linha de uma forma geral. Pelo nome a gente imagina, mas eu não estudei, realmente eu não vou falar uma coisa que eu não tenha certeza. Tá bom? Perfeito. A Andrea perguntou: a cada setênio já temos uma noção do que um paciente pode apresentar? Não é que a cada setênio você tem uma noção do que o paciente pode apresentar, mas cada setênio ele tem um aspecto psicológico que pode influenciar na saúde desse paciente, né? Então, por exemplo, se eu estou num setênio, que nem eu falei da minha vida, né? 40 anos, 42 anos, dá aquela crise existencial muitas vezes, o que eu quero daqui para frente, eu posso entrar num processo de ansiedade, né? Eu posso, não, então vamos tratar porque você está ficando deprimida, você está ansiosa. Não é isso. Às vezes é uma questão interior minha, que basta ser ouvido com medicação antroposófica, a gente consegue, muitas vezes, ajudar esse paciente a resolver essa questão por si mesmo, porque tem uma coisa legal dentro da antroposofia, é que os remédios não são anti. Os remédios, eles tentam fortalecer esse ser humano para que ele possa trabalhar o seu processo de cura. Né? Então, isso é muito interessante. Ajuda, digamos assim, a se fortalecer mais na vontade, né? Ajuda a melhorar o processo pensamental, ajuda a trazer essas forças mais para o metabolismo. Então, o que eu preciso que eu possa ajudar de alguma forma, entendeu? Então, assim que funciona. Então, conforme você tem, é claro que tem coisas que podem ser mais frequentes ou não, né? Mas não é, porque
essa doença não é do quarto setênio, é do quinto setênio. Não, mas eu já entendo que ali, aonde que pode ter um ganchinho para aquela questão, tá? Agora, nunca se esqueçam que acima do arquétipo você tem o que é individualidade, né? Então, por exemplo, eu quebrei o braço aos 13 anos de idade. Isso não é arquétipo, né? Então, assim, tem coisas que são da individualidade, tá? Sim. Tereza, nossa professora orientadora, colocou aqui. Parabéns, a belíssima exposição de uma outra medicina. Obrigada, Tereza. A Suri também colocou, excelente explicação sobre a medicina antroposófica. Obrigada. E a Vivian, ela realmente tinha falado que era a medicina antroposófica e não a antropológica. Foi o corretor também. Gente, queria só abrir um parênteses aqui, que eu já coloquei no chat, tá? O link do certificado para quem participou e quem quiser, a gente vai disponibilizar o certificado para vocês. E quem quiser, é isso, tá? Pode colocar lá, baixar, e a gente vai estar divulgando o mais rápido possível, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A Tereza colocou aqui. Novamente, permite o sofrecaterismo do sujeito, o entendimento da causa do adoecimento. Exatamente isso. Sim, exatamente. A gente diz, por exemplo, principalmente no processo biográfico, que a partir do momento que você toma consciência da sua história de vida, você passa a ser o protagonista. Aí você deixa de ser vítima e passa a ser o autor da sua história. Né? Mas isso já dentro do aconselhamento biográfico. É só mais regra da sua vida, né? Você para de ir com o fluxo que vai acontecendo e vai te afogando muitas das vezes e você começa porque, assim, muitas vezes a responsabilidade toda é do mundo. Aí a minha mãe, é meu chefe, é meu... Tá, e eu nessa história aqui? É uma outra pergunta. Ainda mais a gente também dessa geração mais nova, que tem muita informação o tempo todo. Não é? Cheio de informações 24 horas por dia. Quando a gente não está estudando, a gente está no telefone, que também já é outro bombardeio de informação. Então, se a gente não estiver muito consciente do que a gente está buscando e querendo para a gente, é complicado. Com certeza. E agora tem muita gente aqui agradecendo. A Bianca botou que está na fase dos 40, que tá que nem as pessoas estão se questionando. Gente, mas é legal a gente olhar, né, e perceber isso. É bem interessante. Exatamente. Gerenciamento de crises, né? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode finalizar. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu estou conferindo aqui se eu perdi alguma pergunta, mas acho que não. Então é isso, gente. Coloquem lá o nome de vocês, então, no link para ganhar certificado, tá bom? Elo, muito obrigada pela sua aula, foi incrível. Espero que todo mundo tenha gostado. Tenho certeza que todo mundo amou, todo mundo colocando aqui que amou. E espero ter outras oportunidades também para a gente conversar mais, porque realmente é incrível. Mais tempo para você falar, aprofundar mais no assunto. Foi muito bom. Realmente, obrigada. Tá ótimo. Mais uma vez eu agradeço, né, pelo convite, agradeço a todo mundo que está assistindo, né? E eu estou por aqui. Se precisarem de mim, eu estou sempre à disposição. Tá bom? Muito obrigada. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo. Boa noite, gente.